Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar ao Templo Espírita Tupiara, na saudação ao querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e comungar com vocês a festividade do coração. Festa no coração é festa saudada com oração. Eu queria deixar aqui para vocês um pensamento abençoado, que é a oportunidade que os céus concedeu a todos nós de termos a oportunidade, a bênção da oração. Hoje eu queria falar para vocês da importância desse instrumento que a vida nos deu. Qual o grande significado de orar? Fui inspirado pelo nosso primeiro canto do nosso coral, quando se lembrou que humildemente se desejava sentar aos pés da espiritualidade do Cristo, para humildemente orar. E essa já é uma passagem do Evangelho de Jesus em cerca de 10 dias antes do fenômeno da cruz, quando Jesus, juntamente com seus apóstolos, passavam pela cidade de Betânia, e ali pararam na casa de Lázaro. E o chefe da família, Simão, ex-leproso, e também pertencia àquela família duas almas maravilhosas. Uma se chamava Marta, irmã de Lázaro. A outra se chamava Maria, Maria de Betânia, irmã também de Lázaro. A presença de Jesus e seus apóstolos e outros convidados deixou ali aquela redondeza muito movimentada. E Marta, muito preocupada com os afazeres da casa, em preparar as guloseimas importantes para a sustentação de todos eles, daquela equipe, e querendo fazer, é evidente, e assim faríamos também, o melhor possível na cozinha e na arrumação da casa, para receber a alma assim tão maravilhosa como a presença de Jesus. Imagina o que não faríamos? Marta foi correndo fazer esses afazeres muito apropriados e necessários. Mas Maria de Betânia, ficou sentada aos pés de Jesus. E por enquanto que o mestre falava, ela ali se agasalhava aos seus pés. Ficou muito tomada de emoção. Pegou um vidro de perfume raro, de nardo, importado da Índia, do alabastro, aonde o nardo estava fechado, alabastro da cidade de Tarso. E ela, num gesto de amor, abriu o frasco
quebrou a sua tampa, devidamente lacrada, e o perfume tomou conta da casa, como agora nós fomos contagiados com a bênção do perfume do incensório. E o perfume tomou conta do ambiente, e ela, ainda em lágrimas e derramando perfume no cabelo de Jesus e nos seus pés, enxugava com seus cabelos. Os apóstolos ficaram admirados, em especial Judas Iscariotes, um dos 12, mas todos os outros também acharam significativo aquele gesto e perguntaram se não era melhor pegar aquele perfume, vender, arrumar o dinheiro, colocar na bolsa para fazer a caridade para com os pobres. E Jesus deixou um ensinamento maravilhoso, dizendo o seguinte, aí está falando de todos nós agora: meus filhos, pobres vocês sempre terão na terra, pobres sempre terão, para fazer o gesto da caridade, mas a minha presença, a presença do Cristo, é um momento ímpar na história do planeta, é um momento excepcional, e o gesto de Maria em derramar perfume, me saudando, é um gesto que nunca mais será esquecido, nunca mais será esquecido. Já se passaram 2000 anos e a maior prova é que estamos lembrando do fato agora, realmente jamais seria esquecido. E ele disse que aquele perfume que se espraiava por toda a sala, por todo o ambiente, era uma lembrança, era algo que significava um fenômeno extraordinário que ia acontecer em breve, em cerca de 10 dias, que era o fenômeno da sua ressurreição, em que o Cristo sairia do túmulo, e o túmulo não seria suficientemente grande e forte para prender o seu espírito imortal, e que liberto vibraria e cantaria, como aquele perfume que estava preso no alabastro, e que quando foi aberto, tomou conta da sala. E ele então dar essa imagem com relação ao que Maria de Betânia fez: também o meu túmulo será aberto, e o meu espírito tomará não a sala, mas toda a terra, a alma da terra, e o meu espírito espraiará por todos os cantos, norte, sul, leste e oeste, tomando e envolvendo em bênçãos, em saúde, em paz, todos os corações. Mas é natural, a gente não vive só de perfume e incenso. E Marta, a irmã de Maria, veio correndo e disse: Senhor, pede para a minha irmã Maria, para minha irmã Maria levantar e vir me ajudar nos afazeres da casa, que nós temos muito que fazer, Senhor. Quantos para servir? E disse Jesus para Marta: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, e Maria, a tua irmã, escolheu a melhor parte.
E aí ficou esse ensinamento, que a melhor parte é sentarmos aos pés de Jesus, para humildemente ficar orando. E que o trabalho de Marta, de preparar os afazeres da casa, dos trabalhos, não é importante. Vou repetir a frase de Jesus para a gente ver que não é bem assim. Jesus disse: Marta, Marta, Maria, tu te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que o que você escolheu, Marta, não seja também uma boa parte. A melhor parte é o que ela escolheu, mas o teu trabalho também é significativo, porque ninguém vive aqui sem o trabalho. Precisamos de trabalhar. Mas acontece que nós devemos de perguntar se a oração é mais significativa do que o trabalho. Não significa que o trabalho não seja significativo. A oração é mais significativa é porque nós temos que entender que a oração é que dá sustento ao trabalho. Para você fazer um bom trabalho e não ficar tão preocupada, Marta, tu te preocupas, se ocupa, gasta energia demais além do necessário, para você não ficar sobrecarregada com o trabalho e o trabalho não ficar todo pesado, faça como Maria, ora primeiro. Por isso que nós aprendemos que sempre antes do trabalho a gente ora, para que o trabalho seja melhor, tenha mais efeito e seja mais leve. Não seja tão pesado, seja um trabalho útil, dignificante. E estamos vivendo isso aqui agora no Templo Espírita Tupiara. Antes do trabalho que vai acontecer, de bênçãos, de curas, de atendimentos, de alívio, de cirurgia. Trabalho abençoado da equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes. O que fizemos antes? Oramos, cantamos, nos preparamos espiritualmente. Então é isso que Jesus disse: ora, porque a oração é que sustenta o trabalho. Não pense em fazer o trabalho antes de orar. Te prepara para o seu trabalho. E não é só o trabalho aqui no Tupiara. Por isso que o trabalho do dia, quando o sol nasce e você se levanta, a primeira atitude tem que ser a da oração. Senhor, eu te agradeço por esse dia que começa e que ele possa ser um dia em que eu me entregue em tuas mãos para realizar aquilo que tu queres, não o que eu quero. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, ser humilde, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não vê senão o bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos de todas as calúnias, guarda a minha língua de todas as maldades, que só de bênção se encha o meu espírito, e que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. E aí começa o nosso dia. Eu duvido que não será um grande dia, um dia de bênçãos, um dia de mediunidade, um dia de trabalho, um dia de serviço, um dia que nós não ficaremos preocupados como Marta.
ficaremos leves, agradáveis. E o nosso trabalho? O nosso trabalho será uma verdadeira oração. Certa vez, nos lembrou Emmanuel através dos lábios de Chico Xavier. Toda vez que a gente trabalha, a gente esquece de nós mesmos. Toda vez que a gente ora, a gente se lembra de Deus. Então eu tenho que orar para me lembrar de Deus e de trabalhar para eu não me colocar como uma única fonte de necessidade. Porque todo o trabalho, diz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 676, ajuda o progresso da humanidade. É expiação porque eu aprendo. Ao mesmo tempo, é oportunidade de progresso da humanidade. Por isso que nós estamos aqui para trabalhar. Mas trabalho se começa com a oração. E quem deve orar? E vocês poderiam dizer: mas eu não mereço orar. Eu sou fraco, eu não tenho condições, eu sou um pecador. É a única coisa que a espiritualidade nos deu e não recomendou evolução. Porque, veja, se dependesse da nossa evolução para os espíritos nos atenderem através da oração, nós estaríamos fritos. Quem tem evolução para dizer: eu orei, o doutor Bezerra me ajudou, Tupiara cuidou de mim, Maria me protegeu? Nada, depende de mim. E eles vêm através daquela oração sincera, confiante. Seja lá o erro que você tiver, seja lá o problema que você tiver, pouco importa. Eu não sei quem era Maria de Betânia, mas ela orou ali aos pés de Jesus. Isso que é o significado mais importante. Quem ela era? O texto do Evangelho não fala um minuto. Apenas o que sabemos, que ela orou. E orar, nunca esqueçam disso, meus irmãos. Orar é a oportunidade da gente se comunicar com a espiritualidade sem precisar desencarnar. Que sorte, hein? A gente pode orar, se comunicar com a espiritualidade e não precisa desencarnar. E toda oração é atendida. Por isso que diz o grande Paulo de Tarso, o amigo de Jesus, o grande apóstolo: orai sempre, orai sem cessar. A nossa vida tem que ser de oração. O nosso trabalho tem que ser significado tem que ser significativo através da oração. A oração é o alimento. Agora, vocês poderiam dizer assim: mas qual é a melhor forma de orar? Qual é a melhor forma? E isso perguntaram para Jesus também. Os apóstolos perguntaram: Senhor, qual é a melhor forma de orar? Ensina-nos a orar. Você poderia dizer: eu não sei. Os apóstolos também disseram: como fazer? E Jesus disse: quando orardes, entra no vosso quarto e fecha a porta. Eu sempre tive uma dúvida com relação a esse texto. Quando a gente entra no quarto e fecha a porta, é para dormir, né? A gente vai lá para a cama para dormir. E eu não acredito que Jesus estava mandando ninguém dormir na hora da oração. Você pode até dormir, mas despertar em espírito. E o que significa isso, entrar no quarto e fechar a porta? Eu fui estudar a palavra quarto. Como vocês sabem, o Evangelho de Jesus foi escrito no grego, a língua grega. Lucas, o evangelista, era grego.
E os outros evangelistas, eles só podiam escrever no grego porque era a língua mais famosa daquela época. Com o passar dos anos, a língua mais famosa ficou sendo o latim. Aí o texto do evangelho passou do grego para o latim. Depois, cada país teve a sua importância no contexto da história, e depois cada passagem evangélica foi traduzida para a língua daquele país, né? No caso, para a gente, aqui para a língua portuguesa. Na Inglaterra, para a língua inglesa, e assim, Lutero traduziu para a língua alemã, e assim vai. Mas o texto original foi escrito no grego. Mas quem escreve essa oração do Pai Nosso é Mateus. Mateus era judeu. Mateus sabia ler e escrever, e como nós sabíamos que ele sabia ler, escrever e contar? Porque ele era publicano, ele tinha uma coletoria de impostos, ele tinha de fazer o balanço, né, de todas as dívidas, entradas e saídas de dinheiro. E ele era judeu, logo ele falava em hebraico, ele falava em aramaico. Quando Jesus fala o Pai Nosso, o texto foi depois escrito em grego, mas ele falou para a língua do povo que ele estava falando. Os apóstolos falavam em hebraico, em aramaico, que era o dialeto comum ali. E quando Jesus falou a palavra Pai, no original é Abba, se escreve assim, A-B-B-A, Abba, A-B, Abba. Ora, a palavra Abba é a primeira palavra que uma criancinha judia aprende na vida. A primeira palavrinha que uma criança aprende lá no judaísmo é Abba. Outra palavrinha que ela aprende, Ima, que é mamãe. Abba é papai. E normalmente é assim, né? As primeiras palavras nossas é papai, mamãe. E quando Jesus fala Pai Nosso, ele fala no texto original, Abba. Ele foi o único mestre da espiritualidade em todas as religiões do mundo que chamou Deus de papai. Vou repetir isso daqui para vocês guardarem. O único grande mestre, vocês podem procurar no budismo, vocês podem procurar na bela religião muçulmana legada por Maomé, né? Fala em Alá, que dá a ideia de poder. A primeira oração no Corão é em nome de Alá, clemente misericordioso, louvado seja Alá, clemente misericordioso, só a ti adoramos, só a ti prestamos culto, conduza-nos pelo caminho da verdade, não pelo caminho das mentiras, como os abomináveis. Em nome de Alá, clemente misericordioso. Primeira página do Corão. E se você sai do muçulmano, passou pelo budismo e você vai ao zen budismo e passa pela religião dos índios, quando se fala de Tupã, o deus Tupã, ninguém fala papai, só Jesus. Então, os melhores textos, quando começa o Pai Nosso, fala papai que está nos céus. E papai dá a ideia de intimidade, dá a ideia de carinho. Imagina aquele pai que passou o dia todo trabalhando e aí chega em casa, cansado, para beber um copo d'água. O filho vem correndo, pula no pescoço dele, bota as pernas em volta da cintura, aperta ele e fala, papai. É tão bonito. E o filho sente tanta segurança, o filho e a filhinha, quando não vem dois ou ao mesmo tempo três, e todos querem pular no colo dele. E todas falam, papai. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, papai.
Não precisa muito, entendeu, gente? Não precisa muito, não. Que a nossa oração seja assim, sincera. Pense que você está se debruçando no pescoço de Deus, colocando as pernas em volta da cintura dele, agarra ele diante do seja lá que problema que você tiver. Eu não sei qual é o problema que cada um tem. São imensos e respeitáveis os problemas de cada um, que chegam aqui para receber uma bênção. Faça isso, experimenta. Dê uma oportunidade ao seu coração de orar assim. Agarra ele e fala: papai, papai dos céus. E nada, absolutamente nada te faltará. Você imagina Jesus dizendo assim: papai nosso. Ele não fala papai vosso, o nosso pai. Ele fala papai nosso, dele também. É o papai dele, é o meu papai, é o papai de Jesus, é o papai de Maria, é o papai de Bezerra, é o papai de Tupiara, é o papai de cada um de nós. E ele nos ensina que esse pai não tem distinção, é pai de todos. Pai nosso, papai nosso, de todos. Agarra ele, confia, começa assim o seu dia. Confio, tenho certeza que nada me faltará, como nos fala o Salmo 23 do rei Davi. Nada, absolutamente nada. Porque disse Jesus que tudo aquilo que pedirmos em nome dele, e ele ainda chega a falar para os apóstolos: já fizeram isso, pediram no meu nome, na minha vibração, na humildade de uma criança, naquela humildade sincera como a música nos lembrava, de sentar aos pés de Jesus e com humildade orar, passar os seus cabelos nos pés de Jesus, se sentir abraçadinho. É só isso. E nisso a gente tem o alimento que precisa. Aí vem a sequência do Pai Nosso: que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Entre todos os astros que regem o universo em harmonia, que isso seja feito aqui na terra. Depois vem que o teu reino venha até nós, e Jesus disse: esse reino está dentro de vós, então que ele se manifeste dentro de mim mesmo. Aí depois ele pede pelo pão nosso: o pão nosso dai-me hoje. Mas acontece que eu tenho que trabalhar para fazer o pão. Jesus não negou que Marta devia de trabalhar. Ele não negou. Então esse pão aí tem mais significado do que o pão material. Aliás, São Francisco de Assis orava assim: o pão nosso que é teu filho nos dai hoje. Então ele está dizendo que o pão é Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então Francisco nos ensinou: o pão nosso que é teu filho nos dai-nos hoje. O grande pão que a gente precisa ter todo dia e se alimentar dele de todo dia é de Jesus. Depois vem sobre o perdão. Porque se você vai orar, por que ter um dia de ódio? Um dia de violência, um dia de angústia? Então perdoa, libera, solta, desprende. A palavra no original é libera, desprende, solta, descarrega, sai. Faça isso e o alto também vai te liberar, porque senão a gente vai ficar preso num ciclo de grilhões, de ódio, de inimizade. É tão ruim. Que o seu dia seja luminoso como o sol, que se debruça para com todos, bons e maus, justos e injustos. Abra o coração
como o sol. Depois venha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele não está dizendo apenas que é para a gente não cair em tentação. Não. Observe a frase, não nos deixe cair em tentação, mas não livra-nos do mal. Porque o que faz eu cair quando sou tentado, o que faz eu cair quando sou provado, é que eu tenho um mal dentro de mim. Então eu devo me livrar do mal, que quando vier a tentação, a prova, eu não cairei. Então eu tenho que aprender a me livrar do mal que está dentro de mim, a erva daninha. E aí eu ficarei completamente preparado para me manter firme. Trocando a palavra tentação por prova, é isso. Senhor, não me deixe ficar reprovado na minha prova. Livre-me do mal da preguiça de não estudar. Se você estuda, quando chegar na hora da prova, você não vai cair, não vai tirar nota ruim. Então estuda, porque na hora da prova você vai ser ajudado. Então retire o mal da preguiça, o mal da vaidade, o mal do orgulho. E por fim, o texto pede para nós, amém, bênçãos, fé, humildade, verdade. A palavra amém no original quer dizer, no hebraico, e ela não foi traduzida porque ela tem um significado especial de verdade. Tudo isso é verdade. E esse pai, quando começa a oração, é a coisa mais íntima que nós temos. Esse é o pai. É o paizinho. É o pai que eu devo confiar e que tem que ter significado para a minha vida, como meu protetor. Por fim, para terminarmos o nosso bate-papo, eu queria pensar assim, pai, acho que tem uma hora que é muito difícil. Tem uma hora que é complicado, que é o momento mais difícil da nossa história, que é na hora da nossa morte. Na hora da morte, como? Será que nessa hora eu terei força? Aí nessa hora nos ensinou uma outra oração que fala não do papai, do Abba, mas fala da imã da mamãe. Da mamãe, para a hora mais importante, que é a hora da morte. Como é que é? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós na hora da nossa morte. Aí nessa hora a gente pede pela mamãe. Então as duas mais importantes orações da humanidade se fala de papai e mamãe. Que o seu dia comece com papai e o seu despedir da vida com o fenômeno da morte, da desencarnação, que seja com mamãe. E em todas as formas nós estaremos numa existência abençoada, porque ficaremos pela oração sempre em contato com o alto, que nunca, absolutamente nos deixa, porque o próprio Jesus nos ensinou: eu estarei convosco sempre, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Muita paz, fique com Deus, consciência na hora de orar, confiança, e nada absolutamente nos faltará. Muita paz.